Bom dia, boa tarde ou boa noite, vai depender muito da hora que vocês vão estar assistindo essa videoaula. A nossa aula hoje ela vai ser nesse vídeo, tá certo? Não foi possível eu apresentar o conteúdo no Google Meet, mas isso não é um motivo para a gente ficar sem a apresentação do conteúdo. Espero que vocês assimilem as orientações, as informações que eu irei repassar para vocês. A nossa aula, ela é o capítulo 7, na estrutura das angiospermas. Mais uma vez, a gente vai dar continuidade com as nossas aulas sobre plantas. A gente já teve uma aula a respeito das plantas, né, as características, e a gente vai hoje falar exclusivamente das angiospermas, tá certo? A gente sabe que ela é uma flora bastante dominante, nós temos em torno de 300 mil espécies, nós temos tamanhos variados, que vai do tamanho pequeno, médio e até plantas com tamanhos tamanho grandes, né? Plantas com vários metros. Então, nós temos também as angiospermas com importância muito grande na parte da alimentação humana, de uma forma geral de todos os seres vivos, não só da alimentação humana. Na construção civil também, né, as casas são feitas. Biocombustíveis, a gente viu também, inclusive no capítulo passado, né, na aula passada, a importância das angiospermas. As angiospermas possuem flores verdadeiras, que é o órgão principal da reprodução, e temos os frutos que protegem as sementes. Tecidos vegetais das plantas. Vocês sabem que os tecidos são conjuntos de células que têm funções parecidas ou semelhantes, tá certo? Então, os tecidos, eles são responsáveis por formar o corpo da planta, assim como os tecidos dos animais, no nosso caso, o nosso corpo também é formado por tecidos, tá certo? Os tecidos nervosos, tecidos conjuntivos, né? Os tecidos se juntam e formam os sistemas, no caso do nosso corpo, certo? Para poder sustentar o organismo. No caso aqui, nós vamos falar de tecidos exclusivamente de plantas, porque nós estamos falando das plantas. Ok? E aí, nós temos os tecidos de crescimento, nós temos o tecido de condução de seiva, os tecidos de revestimento, tecidos de preenchimento, tecido de armazenamento e fotossíntese, o tecido de sustentação e o tecido de excreção e secreção. Então, aqui, nessa imagem aqui, ao lado, a gente pode ver o tecido de crescimento, tá certo? O tecido de crescimento aqui na folha, no caule e na raiz. O tecido de crescimento, como o próprio nome diz, ele vai fazer com que a planta cresça, certo? Em tamanho da estatura, no caso das folhas, galhos, caule, o crescimento das raízes e o crescimento também em espessura, tá certo? O tecido de crescimento, ele é formado por um tecido chamado também de meristema. São tecidos vivos, ainda não diferenciados, eles apresentam a capacidade de multiplicar-se e dar origem a outros tecidos. São classificados em dois tipos,
os tecidos apicais, né, ou seja, os meristemas apicais e os meristemas laterais. Os apicais são localizados no ápice da raiz e do caule e estão envolvidos com o crescimento em comprimento da planta, crescimento primário. Os laterais, que é chamado também de câmbio vascular e filogênio, estão relacionados ao crescimento em espessura, que no caso são os ramos, folhas, certo? E flores, tá bom? Aí aqui a imagem para vocês, né? Os meristema primário ou apical da planta, é o que fica no ápice. Ele vai fazer com que a planta cresça, né? Cresça em estatura, tá certo? E aí nós temos aqui o meristema primário também, que ele vai desenvolver, no caso, a espessura dos ramos e das folhas. E temos também o meristema primário aqui, que vai fazer com que a raiz se desenvolva, tá certo? E o caule também, ajuda também no desenvolvimento do caule. Os tecidos de condução, o próprio nome também já diz, conduz a alguma coisa, não é isso? São os tecidos que têm por função conduzir água e sais minerais e produtos da fotossíntese pelo corpo da planta. Aqui nós temos essa imagem, né? Nós temos dois vasos condutores desses minerais, no caso de água. Um vaso conduz água e o outro vaso conduz sais minerais. Vamos ver qual é aqui no caso. Quem é quem leva quem. Nós temos um vaso chamado xilema, que vai levar água e sais minerais, chamado de seiva bruta. Ele leva das raízes até as folhas, certo? Aí nós temos o floema. O floema é um vaso condutor de água. Além de água, ele transporta glicose e outras substâncias orgânicas, chamada de seiva elaborada, das folhas para as demais partes da planta. Então, observem aqui, meus amores, o xilema, ele leva o quê? Ele leva a seiva bruta, tá certo? A seiva bruta, das raízes para o restante da planta, para as folhas, certo? E o floema, se observa o quê? Que o floema transporta água, glicose e outras substâncias orgânicas das folhas para as demais partes da planta, caule e raízes, certo? Então, não confundam aí, preste bem atenção nesse detalhe. O xilema transporta seiva bruta das raízes até folhas, caule, todas as partes da planta. E o floema, ele transporta água, né, e outras substâncias das folhas até as raízes. E aí nós temos esses tecidos condutores, eles têm algumas características. Vamos ver as características do xilema. O xilema conduz a seiva bruta, como eu já disse para vocês. Contém elementos condutores chamados traqueídeos e elementos de vasos. As células do xilema são células mortas, sem conteúdo celular. Parede espessada com lininha, ou seja, professora, é a casca? Será a casca? Basicamente isso. Algumas, não a casca de uma planta por completo, mas alguma estrutura da casca é responsável por essas células aí, compõem as células do xilema, certo?
as partes mortas, as estruturas mortas da casca de uma planta. O floema conduz a seiva elaborada, são elementos condutores, ou seja, os vasos condutores que são responsáveis por levar esses elementos são chamados de tubos crivosos. As células são vivas. Tem umas placas ao lado que ajudam a fazer o transporte, chamada de placas crivosas, que facilitam a passagem de substâncias. E também existem as células de companhia, que facilitam a atividade dos tubos crivosos. Aí nós temos aqui estruturas do xilema, essa parte azul aqui, e essa parte roxa aqui são as estruturas do floema. Tecido de revestimento. O tecido de revestimento da planta é aquele responsável por revestir o corpo do vegetal, sendo, portanto, os mais externos de uma planta. Esses tecidos são classificados em 2 tipos, epiderme e periderme. Então, vamos ver aqui a diferença entre os 2 tecidos. Periderme é a parte dura do tecido, caule e raiz, ou seja, a parte dura do caule e da raiz é a periderme. Faz trocas gasosas, onde tem as lenticelas na casca da planta. Daqui a pouco eu mostro para vocês aqui as lenticelas. Entra oxigênio e sai gás carbônico. Não faz fotossíntese, certo? Aí nós temos a epiderme, é a parte mole da planta, flores e frutos, folhas também, lógico, né? As folhas, elas são, inclusive, as folhas que fazem que fazem a fotossíntese, que é responsável pela fotossíntese, onde vai onde vai produzir o oxigênio e faz a epiderme também é uma parte que faz as trocas gasosas, numas estruturas chamadas estômatos, entra o gás carbônico e sai o oxigênio, faz fotossíntese, tá certo? Então, nas folhas, que é uma parte mole, uma estrutura mole das plantas, acontecem as trocas gasosas em uma estrutura chamada estômatos, que a gente só consegue visualizar esses estômatos, essas estruturas onde realizam as trocas gasosas, através de um microscópio. O tecido de revestimento, vamos ver aqui mais sobre a epiderme. A epiderme é o tecido de revestimento de folhas, caule, raiz, semente, flor e fruto das plantas, as partes mole, como a gente já tinha visto anteriormente. Apresenta células achatadas e justapostas entre si, ou seja, células juntas, certo? As células epidérmicas secretam para o exterior substâncias impermeabilizantes que formam uma película de revestimento denominada cutícula. O principal componente da cutícula é a cutina, uma substância impermeabilizante. Além de evitar a perda de água, a cutícula protege a planta contra infecções e traumas mecânicos. Então, meus amores, aqui, essas estruturas aqui verde, aqui essa imagem, são os estômatos, lembra que a gente viu no outro slide? Onde realiza as trocas gasosas, aqui bem no centro, tá certo? E aqui é uma imagem para vocês de como essa troca gasosa, ela é realizada. Aqui é uma folha, a célula de uma folha, né? A luz solar invade, né? Realiza os seus raios nessa folha, e através dessa folha, através dos raios solares, acontece essa troca, tá? Gás carbônico, né? Entra o gás carbônico e sai da folha o oxigênio, através dos estômatos, tá certo? Entra gás carbônico e sai oxigênio. A periderme é um tecido vivo, representa
o caule, partes, ou seja, é um tecido vivo em partes, porque a maioria da parte da periderme é um tecido morto. Representa o caule e o revestimento das raízes, com crescimento secundário. A camada mais externa da periderme é o súber. Súber ou cortiça é um tecido morto devido à intensa impregnação de suberina, substância impermeabilizante nas células. Tá certo? Então, aqui, estrutura de um tronco, tá certo? Onde tem a periderme. Veja, se observe que a casca, somente a casca, tá certo? Que é a estrutura chamada de periderme. Tecidos de revestimento, estruturas anexas do caule, da planta. Existem várias estruturas anexas ao tecido de revestimento, como estômatos, que está na folha, onde realiza as trocas gasosas, lenticelas, tricomas, espinhos e acúleos. Estas estruturas desempenham diversas funções como trocas gasosa, no caso dos estômatos, defesa, certo? No caso nós temos aí as lenticelas, certo? Uma defesa da planta. Proteção e secreção de substâncias. Vamos ver aqui a função de cada um. Os pelos ou trincomas, são chamados de pelos também. Pelos ou trincomas são formações epidérmicas uni- ou pluricelulares. São responsáveis pela proteção das folhas contra o excesso de transpiração e são comuns em plantas de clima quente. Os estômatos são as estruturas epidérmicas relacionadas com as trocas gasosas e com o controle da transpiração da planta, que ocorre por meio das folhas. Os hidatódios são estruturas semelhantes aos estômatos, certo? Parece muito com os estômatos, e estão localizados nas margens das folhas, nas terminações de suas nervuras, por onde o vegetal perde água na forma líquida, fenômeno conhecido pelo nome de gutação. Quando você olha uma planta, principalmente pela manhã, que ela tem aqueles orvalhos, aquelas gotinhas de água, ali você observa, você percebe que aquela planta está passando por um processo de gutação, né? As gotículas de água, de líquido. As lenticelas podem ser encontradas com mais frequência nos caules, funcionando como estruturas para auxiliar as trocas gasosas. Se observa muito, às vezes, no mamoeiro, é bem visível, a gente vê as lenticelas, aquelas estruturas nos troncos, certo? Ali não é, como é que se diz? Não é nenhum fungo, não é nenhum malefício para a planta. Essa planta está passando por uma troca gasosa. Ela ajuda também no caso do auxiliar essa troca gasosa, que acontece também nos estômatos. Os acúleos são estruturas epidérmicas de proteção, semelhantes a espinhos, mas têm origem no espessamento e endurecimento de células epidérmicas, ao contrário de espinhos, que possuem uma origem endógena no caule. Preenchimento, vamos ver aqui o tecido de preenchimento, o tecido de armazenamento e fotossíntese, né? O tecido que realiza fotossíntese. Esse tecido, gente, ele é chamado de parênquima. Aí nós temos parênquima clorofiliano e nós temos o parênquima de reserva. Vamos ver aqui. Tecido de preenchimento são tecidos formados por células que preenchem os espaços entre os tecidos de revestimento e os tecidos condutores. Os tecidos de preenchimento são representados pelos parênquimas encontrados em todos os órgãos da planta. Parênquima clorofiliano serve para quê? Qual é a função do parênquima clorofiliano? Auxilia no processo de fotossíntese e é encontrado nas folhas. Parênquima de reserva, qual a função dele?
armazena substâncias como amido, óleos e proteína. Então, nós encontramos o parênquima nas folhas, o parênquima clorofiliano. O parênquima de reserva a gente encontra em algumas plantas, no caso, a gente encontra na batata, a gente encontra na mandioca, tá certo? Aquelas plantas que produzem o amido. E nos óleos vegetais também se encontra o parênquima de reserva. O parênquima clorofiliano, a gente já sabe, o próprio nome diz, é rico em clorofila e rico em fotossíntese. Clorofila, gente, está relacionado com a palavra fotossíntese. Sempre lembrem dessa relação que existe em clorofila e fotossíntese. Vamos lá, agora o tecido de sustentação da planta. Sustenta tem a ver com manter algo em pé, manter alguma coisa ereto. No caso aqui, as plantas. Isso, vamos lá. Tecido de sustentação forma o esqueleto das plantas. No nosso caso, se eu estivesse falando de seres vivos, no caso os animais, seria a coluna vertebral, né? Os ossos, mas nós estamos falando de plantas. Então, o esqueleto das plantas tem a função de manter o corpo da planta ereto, dividido de acordo com o desenvolvimento do vegetal. Aí nós temos dois tecidos, nós temos o colênquima e temos o esclerênquima. Colênquima, qual a função e a característica? Presente em folhas e caule, em crescimento ou em órgãos adultos da planta herbáceas. As células dessa planta, as células do colênquima, elas são vivas, fusiformes, curtas e borrachudas. Esclerênquima, vamos ver aqui esse tecido chamado de esclerênquima, presente nas regiões da planta que já cessaram o crescimento, ou seja, está nas plantas grandes, nas plantas que já pararam de crescer, né? Pararam o seu desenvolvimento. As células, elas são umas células mortas, longas e duras. E as fibras são chamadas de fibras e esclereides, certo? Aí aqui, vejam aqui o formato da célula colênquima e esclerênquima, tá certo? Esclerênquima parece umas estrelas. E aí, meus amores, aqui nós temos algumas plantas, nós temos tecido de excreção e secreção das plantas. Algumas plantas, elas produzem secreções com funções específicas, ou então elas podem excretar algumas substâncias. Vamos ver aqui. Algumas plantas, elas são chamadas de tricomas urticantes. Caracterizam 4 famílias de dicotiledôneas e nós temos, elas são urticáceas, tá? Servem como mecanismo de defesa porque armazena toxinas em seu vacúolo. O líquido irritante pode conter acetilcolina, histamina e outros compostos. E aí nós temos a professora. Será que eu conheço? Conhece. Ela é muito conhecida, no caso, essa planta que produz essa substância urticária, né? Que é a urtiga, certo? A urtiga, ela é uma planta que contém esse mecanismo de defesa, é um mecanismo de defesa dela, mas é um mecanismo que, quando entra em contato com a nossa pele, com a pele dos animais, ela irrita, né? Causa uma sensação irritante. E aí nós temos aqui os vasos laticíferos. Nós temos aqui no caso algumas plantas que produz uma
como é que se diz? Uma secreção, quando a gente dá um corte, no caso ela escorre um líquido parecido um leite, certo? No caso do látex, né? A seringueira, né? Que produz esse látex, tá certo? Então, essa substância que é chamada de látex, que sai da planta, é uma secreção, certo? E é chamado de vasos laticíferos. Aí nós temos também a gutação ou sudação, eliminação de água pelas folhas através dos hidatódios, tá bom? O que eu tinha falado antes para vocês também, a gente já falou sobre esse assunto. Algumas plantas se vê, observa de manhã e ela se percebe algumas bolinhas, né, um orvalhozinho nas plantas. Imagina que você imagina, tem a sensação que choveu, às vezes nem choveu. É a planta mesmo que produz aquela secreção. É uma secreção, uma substância específica das folhas, tá certo? Nós temos também algumas plantas que produzem o néctar, algumas folhas, né? Algumas plantas principalmente que contém folhas. Você muitas vezes observa e vê lá o beija-flor, vê uma borboleta numa planta, né? Ela está lá naquela flor e tudo. Então ela está fazendo o quê? Ela está colhendo o néctar. As abelhas também fazem esse processo de colher o néctar das flores. E aí é muito importante quando os animais, as aves principalmente, fazem esse processo de colher o néctar, né, das plantas que são nectários. Por quê? Porque ajuda a polinizar, ajuda a aumentar a disseminação das plantas, né? Então, eles são agentes polinizadores, esses animais que colhem o néctar. As raízes, vamos ver aqui. A raiz é imprescindível à planta. Haja vista que, além de fixar, ela absorve do solo os nutrientes necessários à sobrevivência do vegetal. Porém, há outra função importante que é fazer reserva de nutrientes, como no caso dos tubérculos. Tá certo, meus amores? Aí nós temos aqui alguns tipos de raízes. Temos a raiz axial, nós temos a raiz fasciculadas, nós temos a raiz subterrânea, nós temos outro tipo de raiz, que são as raízes aquáticas, nós temos as raízes aéreas, que ficam em tronco de plantas, né? Nós temos os tubérculos, nós temos as raízes tuberosas, no caso da beterraba, né? É uma raiz comestível. E nós temos também algumas raízes, as partes, vejam aí as partes das raízes. Na grande maioria das raízes, elas são compostas pelo colo, a região suberosa, que é a área de fixação da planta no solo. Nós temos a região pilífera, que é aquela área de absorção da água e sais minerais. Pilíferas, por quê? Porque tem os pelos, onde é a parte mais profunda da raiz, que vai absorver a água e os sais minerais para a planta. Aí nós temos a região chamada região lisa, que é a área do crescimento, né? Aquela área responsável por fazer, onde está aquele tecido de crescimento, meristema, certo? E nós temos, por último, a coifa, que a coifa é uma espécie de proteção dessas raízes, tá certo, meus amores? O caule é um órgão dos vegetais que é responsável por dar sustentação à copa das árvores e transportar a seiva elaborada e a seiva bruta produzida pelas plantas, desde as raízes até as folhas. Então, o caule, ele é o órgão de sustentação das plantas, tá certo? Principalmente da copa das árvores.
O caule possui um corpo cilíndrico e é formado por várias camadas de diversos tipos de tecidos. Aí vocês estão vendo aí a estrutura do caule. Quando ele é novinho, a gema apical, o nó, entrenó e gema axilar. E nós temos o caule, né? O caule já adulto, o caule depois de desenvolvido, que é formado pelas estruturas chamadas suber, que é a parte da casca, que tem tecidos mortos, albumen, formada por tecidos vivos, e o cerne, que é a parte mais central do caule. Quais são os tipos de caule? Nós temos alguns tipos de caule nas plantas. Nós temos os caules aéreos, os subterrâneos e os aquáticos. Os aéreos podem ser rasteiros, ou seja, rastejantes, eretos ou caules trepadores, né, que são aqueles caules que trepam muitas vezes na parede, fixam em muros, né? E às vezes até em outras plantas mesmo. Nós temos os caules subterrâneos, que podem ser tubérculos. Nós temos os rizomas e temos outro tipo de caule subterrâneo chamado bulbos. E temos aqueles caules aquáticos. Como exemplo, vocês estão vendo, nós temos aqui aguapé, nós temos alguns caules aéreos, né? Que cresce acima, os aéreos crescem acima do solo, e aí esses caules aéreos ganham alguns nomes. O tronco, nós temos outro tipo de caule aéreo que é a haste, nós temos o estipe, nós temos o colmo e nós temos também o colmo que é cana, mandioca, tá certo? Nós temos caule subterrâneo, como pode ser do tipo, esses caules podem ser do tipo rizoma, tubérculos e bulbo, certo? Nós temos aí, exemplo, a batata, a cebola e o gengibre. As sementes e os frutos das plantas, das angiospermas, né? Nós temos aí, a semente pode ser definida como um óvulo maduro e fecundado e que, portanto, contém em seu interior uma nova planta. O fruto funciona como um envoltório protetor da semente, assegura a propagação e perpetuação das espécies. O fruto é o ovário desenvolvido e com sementes maduras. É constituído por duas partes, o pericarpo e a semente. Todas as partes do fruto derivam da flor. Então, meus amores, aí, se eu coloquei para vocês a imagem de semente, a estrutura da semente, certo? Nós temos a casca, né? Nós temos o tegumento, que é formado pelo tegumento, nós temos a endosperma, que é albúmen, e temos o embrião, tá certo? Observe aí a semente. A gente sabe que a semente, ela é o ovário, ela faz parte do ovário ela é o óvulo, né, que depois vai dar, que ela é o óvulo que está dentro do ovário e em seguida, depois de toda a reprodução, fecundação, passar pelo processo de fecundação, vai ser a nova planta, né, vai dar origem à nova plantinha, né. O fruto, vai se desenvolver o fruto e depois a uma nova planta. Aí o fruto aqui, nós temos as estruturas do fruto, semente, pericarpo, a parte do pericarpo é composta pelo fruto de um modo geral, e esse fruto, meus amores, ele contém as três partes, epicarpo, que é a parte, vamos dizer que é a pele, né? A parte da pele, que é a parte mais, é a parte
externa do fruto. E nós temos o mesocarpo, que é o que fica entre a parte externa e a parte interna. E nós temos o endocarpo, que é a semente, né? A semente que fica envolvida pelo fruto, certo? Pelas estruturas móleas. E aí nós temos essa atividade que vocês irão ler com atenção, certo? Em seguida vocês irão marcar a opção correta. Vocês podem responder, se quiser responder no caderno e enviar foto no WhatsApp, vocês podem, né? Porque a gente pode fazer tipo um jogo, né? Ou então vocês podem responder e somente para que vocês fixe melhor o conteúdo. Na próxima semana, a atividade que nós teremos na próxima semana vai ser, eu irei dizer para vocês, vai ser, na verdade, uma atividade bastante diversificada. A gente vai, eu vou enviar para vocês um outro vídeo com a explicação da atividade da próxima semana, que vai ser a gente vai fazer uma espécie de herbário, tá bom? Então, meus amores, era isso que eu tinha para dizer para vocês. Espero que vocês tenham entendido, né? Leiam com atenção. O vídeo, infelizmente, eu não posso me prolongar mais, porque se eu me prolongar mais, a aula, o vídeo aula não consegue ser processada, porque a gente precisa editar. Então, leiam. Além desse vídeo, vocês leiam bastante. Busque sites, alguns sites, algumas videoaulas, certo? Não fiquem somente com essas aulas que a gente repassa para vocês. Sejam curiosos, sejam cientistas e voem, busque outros horizontes além da sala de aula da escola Edith. Tá bom, meus amores? Um beijo e até a nossa próxima aula.